Abra a sua Bíblia, livro de São Lucas, capítulo 12, versículo 4. Não devemos temer os homens. Vamos ler. E digo-vos, amigos meus, não temeis os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Versículo 9. Versículo 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Grita, meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Pode sentar, igreja, e glorificar e bater palma glorificando a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Oh, glória a Jesus, glória a Deus. A quem, igreja, você tem temido mais? A quem você tem temido mais? A Deus ou aos homens? Aleluia! O nosso temor maior tem que estar em Deus, em Jesus. Mas não é o temor de medo, não, de Deus, mas é de respeito a Deus, de reverência a Deus, a Jesus, e o temor de obediência à palavra de Deus. Porque muitos estão perdendo o temor a Deus de uma tal maneira nesses últimos dias, nesses últimos tempos, que nós estamos vivendo na face desta terra, que não tem mais receio nenhum de abrir a sua boca em blasfêmia contra Deus e em blasfêmia contra as coisas de Deus.
tanto sexual, como qualquer tipo de outra imoralidade e abominação aos olhos de Deus. Mas a Bíblia, mais Jesus, mais o Espírito Santo estão nos mostrando dentro desta palavra que temos que temer a Deus de todo o coração. Glória a Jesus. A coisa está tão séria nos nossos dias que nós estamos vivendo, que o povo tem deixado de temer a Deus, mesmo ouvindo a palavra, porque a palavra do Senhor tem sido pregada, porque o Evangelho tem sido pregado, é deste mundo, e muitos, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, ainda não tem dado o temor devido ao Deus Todo-Poderoso. E tem aqueles que já perderam todo o sentimento de temor a Deus, a ponto de zombarem das coisas de Deus, a ponto de escarnecerem das coisas de Deus. Por esses dias, tem se levantado muitos, relendo versículos da Bíblia e escarnecendo da palavra de Deus. Muitos, por esses dias, têm se levantado, lendo versículos da Bíblia e distorcendo a palavra de Deus. Muitos, por esses dias, têm se levantado sem nenhum temor, nenhum a Deus, a ponto de rasgarem a Bíblia Sagrada e até mesmo mastigarem a Bíblia. Perderam todo o temor a Deus. Mas a Bíblia está nos mostrando que temos que temer a Deus e a sua palavra. Aleluia. Por esses dias tem se levantado um ritual satânico, diabólico, satanistas, que queimaram a Bíblia no meio da praça pública, num ritual satânico. Falta de temor a Deus. Mas a Bíblia está nos ensinando que não devemos temer os homens que só matam o corpo e depois não pode fazer mais nada. Então o teu temor maior, então o nosso temor maior tem que estar em Deus, em Jesus. Até mesmo crentes dentro da igreja que têm ouvido a pregação do Evangelho, mas ainda não tem o temor devido à palavra de Deus. Ouve a palavra, tem aquele medo, somente aquele medo, e aquele remorso por um instante,
mas continua na mesma prática pecaminosa diante de Deus. Até quando, irmão, você vai continuar ouvindo a palavra e não vai se arrepender para temer a Deus de verdade? Muitos dentro da igreja que ouvem a palavra, mas continuam se prostituindo ainda. Muitos que vêm dentro da igreja ouvem a palavra, mas continuam indo nos centros de macumba, de umbanda. Temos que ter o temor verdadeiro à palavra de Deus. Quantos que estão dentro da igreja ouvindo a pregação do Evangelho como evangélico, mas continua na idolatria dos padroeiros do Brasil, das imagens de escultura? Você tem que temer não a imagem de escultura, você tem que temer não a macumba, você tem que temer não ao ritual satânico, você tem que temer não aos homens, você tem que temer a Deus, a Jesus. Por que eu tenho que temer a Deus? Por que eu não tenho que temer os homens? Porque os homens, se for para matar, só mata o corpo. A alma tem que estar segura em Jesus. E por que eu tenho que temer a Deus? Porque a Bíblia vai nos dizer agora porque você tem que temer a Deus. Versículo 5. Mas eu, isso é Jesus falando, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse tem muitos que têm medo de muitas coisas. Eles que têm medo da morte. Você não tem que temer a morte. Você tem que temer a Deus. E Jesus está nos mostrando a quem deveis temer. Jesus está falando aqui de quem? De Deus. O homem mata só o corpo, depois não faz mais nada. Mas Jesus disse: temei aquele que tem poder de matar. O poder da vida e da morte está nas mãos de quem? Do diabo ou de Jesus? O poder da vida e da morte está nas mãos de quem? Dos demônios ou de Jesus ou de Deus? De Deus! Então é o único que pode lançar a tua alma no inferno. É só Deus. O diabo não tem o poder de lançar a alma de ninguém no inferno. Os demônios não têm o poder nenhum de lançar a alma do homem no inferno. Tem o poder muitas vezes de matar o corpo, mas a alma tem que estar segura nas mãos de Jesus. Então você tem que temer aquele que tem poder de matar e lançar a alma no inferno. É a este que você tem que temer. Você tem medo da morte, mas e a eternidade?
não estiver entregue nas mãos de Jesus, a alma será lançada no inferno. Quem tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno não é os homens, não são os demônios, não é Beelzebul, o príncipe dos demônios. Quem tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno, este poder está nas mãos do dono da vida. Então você tem que temer totalmente a Deus, porque a tua alma está nas mãos dele, a tua vida está nas mãos dele. Você está respirando por causa de quem? De Deus, de Jesus. Então a nossa vida está nas mãos de Jesus. Então não tenha medo de nada na face dessa terra. O nosso temor total tem que estar em Deus, em Jesus. Tenha temor a Deus. Tenha respeito às coisas de Deus. Tenha temor àquele que pode salvar e matar. O nosso temor tem que estar no Senhor Jesus. Tem aqueles que têm o temor de alguém não ver ele pecando, ele se esconde, ele tem medo. Mas aquele que tem o poder nas mãos da vida e da morte está vendo tudo. Aí tem aqueles que são casados, que deixam a sua esposa para se prostituir com outra e saem escondidos. Ele tem medo da esposa saber que ele está se prostituindo com outra mulher. Ele não tem medo? Tem ou não tem? Ela não tem medo dele saber que ela está se prostituindo com outro? Tem ou não tem? Tem, porque se esconde, faz escondido. Tem temor de não descobrir o erro, o adultério, a prostituição. Tem aquele medo, aquele pavor, mas não tem temor nenhum de Deus. E o que tem o poder da vida e da morte nas mãos, ele não tem medo nenhum. E o temor total tem que estar em Deus, em Jesus. Quem está compreendendo a palavra de Deus nessa manhã? Aí tem aqueles que querem se esconder do irmão, da irmã. Ele está dentro da igreja, mas de vez em quando vai lá no bar e toma a sua cachaçinha. Aí ele se esconde, ele tem medo de alguém ver, mas não tem temor nenhum de Deus. Aí tem aqueles que se esconde, mas não tem medo, né? Só tem o medo, né? Mas não tem o temor nenhum a Deus. Porque se tivesse temor a Deus, não vivia desta maneira. Se tivesse o temor verdadeiro a Deus, ele obedecia na presença dos irmãos, e ele obedecia até mesmo lá do outro lado do mundo, sem ninguém que conhece ele ver ele. Aleluia! Irmãos, nós temos que temer a Deus. Temos que ter esse respeito a Deus. Não é este medo que você tem do povo descobrir, porque tem muitos dentro da igreja andando assim. Está se escondendo do pastor, o pastor não pode ver, ou sendo aquele irmão
que já perdeu o temor a Deus, quer andar nu na rua, ele anda se escondendo para ninguém ver. Está nu? Aí ele não quer que os irmãos vejam. Tem medo, né? Tem medo dos irmãos verem, mas não tem temor nenhum de Deus. Então não adianta nada. O irmão não pode fazer nada. O irmão não pode fazer nada por você. O irmão não pode fazer nada, mas Deus, Jesus, tem todo o poder de te perdoar e de te condenar ao fogo do inferno. O poder do perdão está nas mãos do Todo-Poderoso. O poder da vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, como diz o pastor Johnny, tome vergonha na cara e se converta. Quem está compreendendo a palavra, diga glória a Jesus. Então, para que esse medo todinho que você tem do povo descobrir não tem medo de Deus? Adianta alguma coisa? Adianta nada. Adianta se esconder dos homens. Teme os outros ver, mas não teme aquele que está vendo todas as coisas. Então tenha temor de Deus, porque se você não se converter, se nós não nos convertermos, a espada de Deus vai passar. Se o homem não se converter dos seus pecados, se a humanidade não se converter dos seus crimes, a espada de Deus vai passar. No livro de Salmos, concorda a Bíblia Sagrada, no capítulo 7 de Salmos, e no versículo 12, a Bíblia Sagrada diz: se o homem se não converter, está aí o aviso de Deus para você que não quer se converter. Está aí o aviso de Deus para você que não quer abandonar os seus pecados. Está aí o aviso de Deus para você que não quer compromisso com a palavra. Está aí o aviso de Deus que para você que só vem na igreja, mas quando pergunta se você quer aceitar Jesus, você não quer. Mas quando pergunta se você quer se batizar, você não quer ter um compromisso com a palavra. Para muitos que ouvem a palavra e perguntam se você quer reconciliar com Jesus, mas você não quer reconciliar com Deus, não quer compromisso com a palavra. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Para que será que essa espada está sendo afiada, hein? Olha para cá, olha. É Deus falando com o povo e afiando a espada. Vai se converter ou não vai se converter? A espada de Deus é justiça. E para os que perderam o temor a Deus e hoje estão escarnecendo do Evangelho, estão zombando da palavra, estão rasgando a Bíblia, queimando a Bíblia em praça pública sem nenhum temor nenhum a Deus, a espada está sendo afiada e se não se converterem, a espada de Deus vai passar como tem passado na face desta terra. Assim diz a palavra de Deus. Por esses dias foi notícia, por esses dias um homem
dizendo que não serve para nada, nem um pingo de temor, mas a espada está sendo afiada. Se não se converterem, a espada de Deus vai passar na face desta terra, como tem passado nesses últimos dias. A espada está sendo afiada. Vai se converter ou não vai se converter? Muitos estão brincando com as coisas de Deus, estão banalizando o Evangelho, estão escarnecendo do caminho de uma tal maneira, sem nenhum pingo de temor, que acha que não vai acontecer nada. A espada está sendo afiada. E no Velho Testamento, quando Deus enviava a espada, não escapava nenhum. A espada de Deus por esses dias passou na face desta terra e levou muitos no mundo inteiro, não só foi aqui. E muitos vendo isso, nem para se converterem, e muitos vendo isso, nem para se arrependerem dos seus pecados e aceitarem Jesus. E muitos vendo a espada de Deus passando, milhares de pessoas morrendo sem fôlego, sem poder respirar, puxando o fôlego nos pulmões, e não tem fôlego, não tem ar. E nem vendo isso para se arrependerem dos seus pecados, e vendo isto, nem para se converterem da imundícia, da imoralidade, não se arrependeram. Mas a espada está sendo afiada. A espada da justiça de Deus está sendo afiada. A Bíblia diz no Salmo 7, versículo 11: porque o nosso Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Vamos temer a Deus, igreja. Vamos temer a palavra de Deus. Não se engane com o engano que está sendo pregado por aí, porque muitos estão banalizando o Evangelho, mas a coisa é séria. Temei aquele que tem poder de matar e lançar a alma no inferno, disse Jesus. Sim, vos digo, a este temei. Vamos temer a Deus e vamos dar glória. Com isso concorda a Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse do Senhor Jesus, no capítulo 14 e no versículo 7, onde o apóstolo João vê uma visão, um anjo voando pelo meio dos céus e dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Meu Deus, temei, tenha temor, tenha respeito a mim.
Tenha temor, tenha respeito às coisas de Deus. Quem compreendeu a palavra nesta manhã, diga glória. Vamos temer a Deus cada vez mais. Vamos temer a Deus cada vez mais. Porque a sua palavra tem se cumprido na face desta terra. Coloca-se de pé, vamos orar. Para que Jesus enche o teu coração de temor. Para que Jesus enche o teu coração de temor à palavra. Para que o Senhor preencha a nossa vida de temor, de respeito, de obediência, de santidade, de cumprimento da palavra, de santidade, de amor, de graça. Começa dando glória, 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 glória a Deus, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, vem encher a minha vida do temor à tua palavra. Venha encher a minha vida é do temor à tua palavra. Venha encher a nossa vida é do temor às coisas de Deus. Venha encher a vida deste moço é do temor à palavra, às coisas de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu, Senhor, repreenda o mal. Sai da vida deste moço, Satanás. Saia da vida dele, diabo. Toda a opressão maligna, todos os demônios enganadores, queima eles. Queima esse demônio agora. Sai da vida desse homem, Satanás. Você está repreendido pela palavra da verdade. Sai, demônio. Legião do diabo. Sai. Em nome de Jesus. Meu Deus, estende as tuas mãos. Repreende todos os demônios. Repreende toda opressão maligna pelo poder da palavra. Saia da vida dessa mulher todo mal, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Todo laço do diabo cai por terra, Satanás. Saia da vida dela, saia desse caminho dela. Toda obra maligna, saia em nome de Jesus. Meu Deus, venha estender as tuas mãos, derramar o teu temor em nossos corações, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Dai temor a essa igreja, dai temor no coração deste irmão, dessa irmã. Derrama o temor nos nossos corações, a tua palavra, em nome de Jesus, revestindo-nos, fortalecendo-nos, enchendo-nos do Espírito Santo, enchendo-nos da graça, da unção, da presença de Deus, curando pela palavra, restaurando pelo poder da palavra, restaurando a tua igreja pela verdade, é do Evangelho. Vem libertar pelo poder